Uma rápida reflexão sobre o debate que se criou no país nos dias seguintes da mega operação lá no Rio de Janeiro, aquele drama vivido que todo o país acompanhou. Primeiro, duas ideias, na minha visão, completamente equivocadas ou mal colocadas. Primeiro, a ideia de que a pobreza seria um determinante do crime. Não é? Isso simplesmente não é verdade. Não é? A pobreza, óbvia, a vulnerabilidade social, a desestruturação urbana, a falta de oportunidades, isto, especialmente numa idade de jovens, adolescentes, é um dos fatores que leva eventualmente a atratividade do crime, ou seja, que encaminha. Se você vai hoje nas unidades de internação do sistema socioeducativo, a antiga FEBEM, você vai lá ver uma grande maioria de jovens de baixa renda, de regiões de vulnerabilidade, de famílias desestruturadas. Então isso é um dado. Agora, está longe de ser uma determinação. A imensa maioria de pessoas mais pobres no Brasil trabalham duro, não estão envolvidos no crime, acordam cedo, pagam seus impostos, pagam o seu crediário. É aquilo que a Joelma, aquela mãe, disse para o Arthur, seu filho, traficante, numa delegacia: você não é vítima da sociedade, você é vítima das suas escolhas. Em grande medida, tem razão. Há uma alternativa, isso é um aspecto ético da responsabilidade individual. Então, de novo, é simplesmente uma falsa questão, opor a questão social à questão da escolha individual. A questão social dificulta as escolhas, né? Cria obstáculos, é um dos fatores que pode levar à criminalidade. Sim, deve ser enfrentado, mas obviamente não há nenhuma determinação aí. Outra questão, vai se esperar a solução dos problemas estruturais do país para aí se enfrentar o crime organizado, as facções criminosas? Não, as questões têm que andar de maneira paralela. No Rio de Janeiro você tem um problema há muitas décadas, que é a favelização, que é a desestruturação daquelas comunidades, daquelas que a gente chama de as favelas. Isso precisa ser enfrentado. Elas acabam sendo regiões propícias ao crime, pela ausência de serviço público, pela ausência de mercado, pela ausência de legalidade, quase se fossem grandes estados de natureza, enfim. Então, o crime precisa ser enfrentado, o crime profissional precisa ser enfrentado na sua territorialidade, no seu fundamento econômico, né? E, paralelamente a isso, se tratar das questões estruturais. Terceira questão, o Brasil tem dentro do próprio país bons exemplos a serem seguidos, estudados. São Paulo, por exemplo, São Paulo e Santa Catarina têm um menor índice chamado mortes violentas intencionais do Brasil, em torno de 8 e alguma coisa por 100 mil habitantes, contra 36, 37, 40 estados como Bahia, como Pernambuco, como Ceará, 4 ou 5 vezes mais alguns estados em relação a estados como São Paulo e Santa Catarina, que souberam ao longo de muito tempo, muitos governos reduzir homicídios, mortes violentas, assaltos seguidos de morte, assim por diante. O Piauí recentemente teve uma redução muito forte de roubos de celular, que é uma das coisas que mais assusta o cidadão. Então vamos lá, não é uma questão que é um caos generalizado. O fato é que a polarização política nos impede de ver dentro do Brasil aquilo que funciona e que poderia ser utilizado como modelo para outras regiões do país. No fundo é isso, entre muitas coisas que a gente tem que aprender com essa situação toda.